que significa aplicar a teoria na prática clínica? Significa você conseguir reconhecer os conceitos teóricos enquanto você está atendendo o paciente. Quando o paciente está ali na frente de você, você vai conseguir enxergar tudo aquilo que você estudou na teoria, na prática. Você vai conseguir ver os fenômenos psíquicos em ato, você vai conseguir ver as defesas do paciente, vai conseguir identificar as estruturas da personalidade desse paciente, vai conseguir enxergar a maneira como ele lida com a pulsão, a maneira como os objetos internos estão internalizados, porque você estudou isso antes e através do comportamento do paciente, através da interação do paciente com você, na transferência você vai reconhecer isso também na prática. Por exemplo, você vai conseguir ver os conceitos de castração, de complexo de Édipo, os mecanismos de defesa de cisão, por exemplo, da identificação projetiva, da relação simbiótica de um paciente com a mãe, tudo isso ali na sua frente, através da fala do paciente, através dos sonhos que o paciente está trazendo para a sessão, através do relato que ele está trazendo dos seus problemas, dos seus conflitos, ali, presente, atual, no aqui e agora da sessão, com você. Por exemplo, vamos trazer um exemplo clínico aqui para você. A paciente fala que nunca deixou de morar com a mãe, mesmo tendo casado por 2 vezes, se separado desses relacionamentos. Ela se separa dos maridos que repetem o mesmo tipo de padrão de comportamento que o pai tinha com a mãe, mas ela não se separa da mãe. E aí você consegue ligar os conceitos psicanalíticos de simbiose, de relação funcional entre mãe e bebê, presentes na vida adulta desse sujeito. E o quanto esse sujeito repete o mesmo modelo parental de relacionamento na sua vida adulta. E o quanto não conseguiu fazer o corte, não conseguiu passar pela castração e pelo complexo de Édipo de uma maneira saudável, de uma maneira integrada, de uma maneira neuroticamente organizada, e aí fica colada, fica fusionada, fica tendo uma relação simbiótica com essa mãe. Esses conceitos você vê pela maneira como ela fala. Ela começa a descrever que mora com a mãe, né, que se separou dos maridos, que os maridos tinham o mesmo tipo de relacionamento que o pai tinha com a mãe, né, que se aproveitavam da mãe, não eram muito dados ao trabalho, que exploravam, inclusive, financeiramente a própria paciente e a mãe da paciente. E aí a gente enxerga o quanto o casamento não é um casamento real, porque o verdadeiro casamento psicológico que existe nesse caso é entre essa filha e essa mãe. Vou contar uma história para vocês. Os meus alunos, quando chegam no programa, eles não conseguem diferenciar e reconhecer as estruturas da personalidade dos pacientes. Eles, por exemplo, confundem borderlines, psicóticos, os casos mais regressivos, com neurose, por exemplo. E aí se atrapalham todos. Não sabem como trabalhar com o paciente, não sabem como devolver para o paciente o problema que esse paciente tem. O paciente percebe isso, o paciente não sente segurança. E aí, conforme evoluem dentro do programa, vão aprendendo as ferramentas que eu ensino através do meu método, através dos pilares do meu método, né, do psicanalista contemporâneo de sucesso, que segue um passo a passo, aí sim, eles começam a ter segurança e passam essa segurança para os pacientes, conseguem finalmente identificar e diferenciar as diferentes estruturas da personalidade e vão mostrando para o paciente que compreendem o problema que esse paciente tem e o problema que ele está passando, e falam isso de uma maneira simples, de uma maneira acessível, que esse paciente pode realmente entender e perceber e enxergar nesse terapeuta alguém que é realmente um especialista, ora bolas. Porque no final das contas, isso é o que faz a diferença, o paciente nos enxergar como especialistas. E para ele nos enxergar como especialista, a gente precisa conseguir fazer essa relação entre teoria e prática. Precisa conseguir enxergar nos casos que a gente está atendendo aquilo que a gente estudou teoricamente. Senão fica complicado.
Senão a gente não tem muito resultado efetivo. Os resultados acabam sendo limitados. E esse tipo de terapeuta que consegue integrar as duas coisas é o terapeuta que efetivamente trabalha com os sonhos dos pacientes, que exerce e exercita a escuta do inconsciente daquilo que ele está ouvindo e confirma a hipótese diagnóstica dos pacientes através dos sonhos que o paciente está contando. Porque é um terapeuta que domina as ferramentas psicanalíticas para trabalhar em profundidade e transformar a vida do paciente em profundidade, transformar a própria existência desse paciente. Aí esses pacientes, eles veem o progresso da terapia na sessão, eles veem o tratamento evoluir, progredir, andar para frente, eles têm respeito e admiração pelo trabalho do analista e do terapeuta e do psicólogo, porque enxergam nele uma referência que ajuda eles a se organizarem, a botar ordem na casa, a acabar com o caos que está a vida deles, a diminuir a intensidade da angústia que está paralisando a vida deles. Aí você pode chegar e dizer para mim assim, tá, Leonardo, mas eu entendo a teoria, mas não consigo aplicar na prática. Você não consegue aplicar na prática porque você está baseando todo o seu estudo somente na leitura de livros psicanalíticos complexos, herméticos, que estão muitas vezes destacados da própria realidade que o paciente está vivendo. Você não enxerga o que você lê quando você está atendendo os pacientes. E no meu método, eu desenvolvi uma maneira mais simples de você enxergar isso. Uma maneira mais direta de você realmente ver as estruturas da personalidade, ver como é que são os sonhos dentro cada uma dessas estruturas, para enxergar na prática como é que isso se dá. E aí, quando você vai atender o paciente, você vai se lembrar daquilo que aprendeu no meu método e vai conseguir aplicar, vai conseguir transformar aquele conhecimento teórico na sua prática clínica, vai usar isso nas suas intervenções, na sua compreensão do paciente, na sua interpretação do paciente. Porque você precisa saber como simplificar isso, que senão, por mais que você consiga até entender o que está se passando, quando você for falar com o paciente, o risco que você corre de usar uma linguagem muito teórica, muito complexa, que o paciente não entende, é muito grande. E olha que tem colegas que fazem isso, é impressionante. Isso não ajuda em nada. Isso faz com que o tratamento não evolua. Isso faz com que o paciente fique insatisfeito, que o paciente não compreenda aquilo que você quer dizer. O paciente fica confuso. O paciente não vê evolução no tratamento.